Bom, então iniciando a análise do torneio de pôquer jogado em 1º de dezembro no PokerStars com 9 jogadores. A primeira peça que a gente vai avaliar é a peça de atividades subsequentes, de ações subsequentes dos jogadores. E essa peça ela pode ser obtida a partir do carregamento da proveniência e aí a adição no canvas da peça Was Informed By, seguido de compressão. A gente vai ver que essa compressão vai resultar em quase 14% da remoção de células, da eliminação de células. Depois a gente vai ordenar alfabeticamente as colunas, melhor, as linhas e depois as colunas. Então esse vai ser o resultado da peça. Vamos fazer aqui. Então eu vou carregar o torneio final 532, já convertido para proveniência. Vou adicionar ao canvas a peça Was Informed By. Vou fazer as operações que ele cita. Então vou comprimir e vou sortear as linhas e depois as colunas, e agora eu vou pedir para exibir. Então essa é a peça resultante. Essa peça, como ela foi ordenada, então eu tenho nas linhas e colunas uma região de pré-flop. A gente consegue ver aqui a pré-flop. A gente tem, após a ordenação, regiões bem definidas. Depois o flop. Depois o turn. Depois o river. As ações efetuadas no river. E também está ordenado dentro de cada região por posição. Então, river, posição 1, as ações da posição 1, depois as ações da posição 2, depois as ações da posição 3 e assim por diante. E finalmente a região de showdown e tal. Então, essa peça aqui tem os seguintes quadrantes. Se a gente for pegar as fronteiras, a gente vai ter uma peça com esses quadrantes aqui. Então, esse quadrante aqui é pré-flop com pré-flop. Esse quadrante são os quadrantes em vermelho. Então, ações subsequentes que aconteceram no pré-flop, aqui no flop, aqui no turn e aqui no river. E aqui no showdown, seguindo essa diagonal aqui. Eu coloquei um subtítulo aqui para ajudar nesse entendimento. Em azul, são ações de transição entre estágios subsequentes. Então aqui são ações de transição do pré-flop para o flop. Aqui ações de transição do flop para o turn. E aqui de transição do turn para o river. E aqui de transição para o showdown. Do river para o showdown. Esses quadrados, esses retângulos em amarelo são showdown. Então aqui são showdowns que aconteceram no pré-flop. Aqui showdowns que aconteceram no turn, showdowns que aconteceram no river, showdown que aconteceu no turn, aqui no flop, aqui no river. E aqui ações entre o próprio showdown. Deveria ter uma linha amarela aqui. Esse quadrado aqui é da transição entre o river e o showdown. Bom, então essa primeira linha aqui diz respeito a pré-flop. Na minha linha eu tenho a ação que aconteceu primeiro e na coluna a ação que aconteceu depois. Então a gente vê que procurando por pontos azuis, quanto mais claro o ponto, então um ponto branco vai dizer que aquelas combinação de ações subsequentes aconteceu apenas uma vez. E quanto mais escurecido na direção do azul o ponto fica, quer dizer que isso aconteceu mais vezes. Então a gente vê aqui que no pré-flop aconteceram alguns pontos mais escurecidos. Então quando a gente volta aqui, a gente consegue ver esses pontos escurecidos. O mais escurecido é esse ponto aqui, que é a aposta obrigatória. Ou seja, depois que o Small Blind faz a sua aposta obrigatória, o Big Blind vai lá e faz também. Isso aconteceu 133 vezes. Esse torneio em particular foram 136 mãos. Essas 3 vezes que isso não aconteceu, ou seja, esse número seria de se pensar que ele deveria ser 136.
ele não foi 136 porque aconteceram situações em que a quantidade de fichas que o jogador na posição do Small Blind ou do Big Blind não era o suficiente nem para apostar a aposta obrigatória. E aí, nesse caso, não é considerado que ele postou o Big Blind, porque ele postou menos. Então, isso aconteceu 3 vezes, por isso ficou 133. Tem uma outra jogada que ficou escurecida aqui no pré-flop, a posição 3 foldar, ou seja, desistir da mão depois que o Big Blind posta, ou seja, é o primeiro a falar no pré-flop, é uma posição teoricamente ruim, porque ela não tem os benefícios do ganho de informação das últimas posições. Então os jogadores experientes sabem que essa posição não é tão boa e eles foldam nessa posição. Então isso se revela como um padrão aqui. Em 90 vezes de 136, isso aconteceu. Os jogadores foldaram. Teve outros pontos azuis aqui, um outro foi esse, em que aconteceu 50 vezes. O pré-flop, a posição 4 do pré-flop foldar, depois desistir da mão, depois que a posição 3 também desiste. Então, voltando aqui para essa figura, a gente repara que há pontos mais escurecidos no pré-flop, ou seja, existem padrões mais identificáveis, como esses dois que já foram citados no pré-flop. Mas é interessante notar nessas diagonais aqui tracejadas entre as linhas laranjas que no pré-flop acontece uma tendência de posições vizinhas, tipicamente a posição da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5, serem afetadas de modo a seguir a mesma ação tomada pela posição anterior. Então, por exemplo, se a posição 3 desiste, aumenta a chance, é o que essa diagonal está dizendo, de a posição 4 fazer a mesma coisa, ou seja, desistir também. Porque essa região aqui é a região das ações entre posições vizinhas. Essa aqui é a região da posição 1 para 2, essa da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5, da 5 para 6 e assim por diante. Então a gente nota que no pré-flop, e isso faz sentido, porque isso afeta os odds, ou seja, as chances, o custo-benefício de ficar ou não na mão, de desistir ou não na mão. Então essa peça está mostrando isso, que há uma tendência no pré-flop dos jogadores em posições vizinhas acompanharem a ação anterior. Então se a ação anterior foi call, há uma maior probabilidade de a posição seguinte também fazer call. No flop, que é esse quadrado aqui, então assim, para continuar no pré-flop, aqui nessa região de fronteira, a gente vê ações tomadas, a maior parte das ações de fronteira sendo da posição 1 e 2, porque é onde normalmente o que seria aqui, se a gente traçar uma linha no meio aqui, já que isso também está ordenado pelas posições, faz sentido que a maioria das ações estejam de transição, sejam do Big Blind ou do Small Blind, e poucas mãos e pouco showdown no pré-flop. Showdown aqui no pré-flop quer dizer que foram all-ins pré-flop, porque a única situação em que o showdown acontece pré-flop é quando alguém dá um all-in no pré-flop e alguém paga para ver no pré-flop. E aí eles são obrigados, e todo o restante desiste. Então os jogadores são obrigados a fazer o showdown, a mostrar suas cartas. Ainda no pré-flop a gente vê que isso aconteceu 7 vezes. É um número bem pequeno porque é uma medida drástica mesmo. E isso está ilustrado aqui. A gente vê que o showdown no flop foi menor, foi menos, 3 vezes apenas. Bem curioso isso, mas também faz sentido, porque não tem porquê os jogadores arriscarem um all-in para fazer showdown no flop, porque tem muita coisa muitos outros estágios para serem desenrolados ainda, mas ainda assim aconteceu 3 vezes também no turn, e no river, e aí sim faz mais sentido ter showdown no river, porque é o último estágio. Então na região de transição aqui vai ter mais gente fazendo showdown no river, porque é o último estágio. E muito showdown aqui com vários jogadores. No river
há uma participação mais espalhada, vamos dizer assim, dos jogadores entre todas as posições. Isso também é esperado no River. Isso fica mais recortado nas outras fases, porque aqui a gente vê mais na região de transição a primeira metade da mesa, fazendo as transições de flop para o River. Uma outra coisa interessante de notar aqui é que não teve muitos pontos azuis, então não há é mais difícil de encontrar padrões de jogadas aqui no flop, turn River. A gente vê muitos pontos brancos. E as regiões abaixo da diagonal indicam a ação retornando para a posição anterior, ou seja, fazendo um novo ciclo de rodada de aposta. No pré-flop, a gente tipicamente vê isso na posição 1 e 2, porque é neles em que eles, num primeiro momento, fazem as apostas obrigatórias e depois voltam novamente para ter ação para dizer se a mão vai acabar ou não, passando novamente pelo flop, pelo small blind e pelo big blind. Então faz sentido essa linha aqui, porque por padrão o pré-flop vai ter uma nova ação do pré-flop, do small blind e do big blind. Nas outras mãos a gente vê que pontos brancos abaixo da diagonal também quer dizer posições tendo de tomar ação de novo no mesmo estágio. Então no flop ele toma uma ação, digamos, ele apostou e aí alguém aumentou, ou seja, aumentou aquela aposta dele, então vai voltar novamente para ele, para que ele tome uma nova decisão. Esses pontos abaixo da diagonal querem dizer isso. Então a gente vê no flop isso acontecendo numa frequência relativamente alta, ou seja, é uma região mais complexa, é um estágio mais complexo do jogo, onde o ciclo pode ter mais do que uma tomada de decisão dentro do estágio. No turn isso diminui um pouco, e no River isso fica mais raro. Também é interessante ver essa diminuição no River. Bom, então essa foi a análise da peça de ações subsequentes.